Eu, assim, pegando um pouco do que você está falando de ambidestria, na verdade começou a ampliar até um pouquinho minha mente aqui. Eu falo muito de propósito, né? Defendo muito esse tema de propósito, escrevo muito sobre propósito e falo que é aquele propósito nobre. Acho que quem está escutando aqui, acompanha meus vídeos, já cansado de ouvir eu falar disso. Propósito nobre, que é aquele propósito além do lucro. Eu gosto muito do Golden Circle para explicar isso, né? Porque ele traz, e aí um dos exemplos que ele traz lá da Apple, como a Apple evoluiu, né? Como que ela foi evoluindo com o mercado. A mudança que ela começou uma empresa de computadores e hoje que sustenta o celular, por mais que eu tenha tecnologia permeando tudo, ela foi mudando o mercado, foi mudando, as pessoas foram mudando, ela foi inclusive criando o mercado. E fala um pouquinho do propósito, do why ali da empresa. Você acha que para a empresa começar a ter essa visão, começar a entender isso que você falou, como ambidestria, olhar o presente, começar a preparar o futuro, se ela tiver uma clareza de propósito, isso vai ficar mais fácil? Como que você enxerga o Pelo, propósito uma, nessa perfeito. discussão? Uma clareza de propósito te deixa mais seguro do que fazer ou não fazer. Eu acho que isso é importantíssimo. E esse é um ponto que está na pauta, é que os conceitos não se misturam, mas se complementam. Não dá para pensar só propósito, ou só ambidestria, ou só transformação digital, ou só inovação. As coisas Sim, tendem vai se a fazer complementando, né? parte, a se integrar, e o propósito Sim, é um eixo direcionador muito claro. Eu tenho defendido sempre que o lucro é resultado do bom trabalho. Se o lucro for objetivo, vale qualquer coisa e a gente descumpre um monte de regras e até um monte de éticas. E talvez, mais uma vez, o modelo taylorista do século XX não era tão sensível a isso, ou não vou dizer nada sensível, mas quase. E agora a conversa muda um pouco, talvez até inspirado pelo mundo mais conectado, pela uma sim. geração mais nova, mais atenta vamos ao que capitalismo consciente, que é um movimento bem interessante também, dizer, olha, mas não vale resultado a qualquer preço, vamos equilibrar isso com o respeito por eu como a data de hoje conselheiro da Mercury, que tem um propósito que eu acho maravilhoso. A Mercury diz co-criar o mundo de um jeito bom para todo mundo, é o propósito da companhia, e eles vendem em duas grandes áreas de atuação, passe a publicidade, mas para tocar o que você está falando, tem uma área de educação ligada a borrachas, de apagar, colas, corretivos, e uma área de saúde ligada muito à mobilidade, fisioterapia, ortopedia, e o propósito, obviamente, resultado é importante, que é o que paga a conta e mantém a empresa viva, mas o propósito é o drive, ou seja, todas as decisões são orientadas pelo propósito. Leva tempo para construir, a Mercury é um belo de um exemplo, não é porque eu estou como conselheiro, mas entendo que é um excelente exemplo. E quando você tem um propósito claro, como é este caso, como é dos outros, fica mais fácil você fazer escolhas entre o que deve ou não deve fazer. E a ambidestria é um equilíbrio de escolhas. É um equilíbrio das escolhas que protegem o negócio hoje com as escolhas do que vão preparar o negócio para o futuro. E é difícil fazer às vezes, essas escolhas, porque a gente tem que tentar botar tudo no mesma tigela, né? Colocar tudo no mesmo prato para olhar. Então, eu gosto muito de propósito, do Ryman, que lançou o livro há muitos anos, enfim, foi conhecido pela área, pelo tema, mas ele hoje, eu acho que hoje o propósito, ele saiu daquele território puramente publicitário de criação, onde ele foi criado pelo Joey Ryman lá atrás, e ele agora tem um pouquinho mais de robustez, dizendo, olha, é um significado, é um legado, é algo que eu quero usar para a minha empresa para se diferenciar. Porque vamos lá, pegar a Mercury mais uma vez, que entrou aqui na roda da discussão. Borracha de apagar, a Mercury tem, a Faber-Castell também tem, e o Carrefour deve ter a marca própria deles também. Por que eu compro uma e não compro outra? Aí vem a discussão sobre os diferenciadores. Sejam eles matéria-prima sustentável, logística reversa com zero impacto de carbono, o que for, mas um drive para dizer, olha, a gente tem aqui a gente persegue alguma coisa além do produto pelo produto ou do resultado pelo resultado, sabendo que o resultado tem que ser entregue, senão a empresa não consegue seguir a sua vida. Mas não é, eu falo isso muito para o meu time na Inova, não é resultado a qualquer preço. Alguns eixos dos quais a gente precisa, a gente não se afasta e quase leva ao nível do fundamentalismo. Então, cada empresa vai escolher o seu. Então, sim, tiram lá, mas se não tiver o propósito definido, não consigo fazer ambidestria? Não, claro que consegue. Mas tendo o propósito definido, você vai fazer os trade-offs
do equilíbrio, talvez de forma mais, não é mais fácil, mas mais clara. Acho que reduz um pouquinho a ambiguidade sobre esses temas que a gente sabe que hoje estão muito da ordem do dia.